Olha, nós vamos conversar com Givaldo Ricardo. Givaldo é superintendente de comunicação do governo do estado de Sergipe. Nós vamos falar sobre realizações, sobre problemas, sobre a pandemia, o combate à pandemia, sobre as medidas restritivas, flexibilização de regras, se é que vai continuar ocorrendo, enfim, sobre as estradas, sobre uma série de assuntos, sobre servidores. Meu caro Givaldo, para a gente começar, o governo ainda pretende alargar ainda mais o programa de recuperação das estradas? Fique à vontade. Sim, o programa de recuperação das estradas, que nós chamamos de Pró-Rodovia, que é um capítulo do Avança Sergipe, que é um programa de retomada da economia. O governo do estado pensa a reconstrução das estradas como uma das formas de você ir retomando a economia do estado, o incentivo à indústria, o incentivo ao fortalecimento do comércio, a geração do emprego, a geração da renda. Não é basicamente colocar asfalto nas estradas. É criar na cabeça do sergipano uma expectativa, uma perspectiva, uma esperança de que dias melhores podem vir no chamado pós-pandemia, que todo mundo entende que é um momento que o país pode ter crise de desemprego, crise de renda. Então esse programa, ele também tem esse viés. Nós estamos investindo hoje, o governo do estado investe nesse momento 330 milhões em estradas, na recuperação de um pouco mais de 400. De onde saiu o dinheiro? O dinheiro, parte do dinheiro é recurso próprio, algo em torno de 130 milhões de recurso próprio, e a outra parte do dinheiro é recurso da Caixa Econômica Federal, é um financiamento, um programa que chama de Finisa, é um financiamento da Caixa Econômica Federal. Meu caro Givaldo, Gararu, que nós temos um trecho pequeno, sim, que é Porto da Folha, Gararu, e vice-versa. Quando é que vai entrar nesse programa? Porto da Folha, Gararu é uma estrada que está no Pró-Rodovias. Nós estamos finalizando o processo de licitação. Lembrando que lá no Sertão já tem uma estrada que está sendo feita que liga Monte Alegre a Porto da Folha. Então, quando você faz de Porto da Folha até Gararu, você fecha praticamente a rota ali do Sertão, já que Graco Cardoso a Equidaban já está pronta. Então, esse trecho, Graco Cardoso a Equidaban, pronto. Falta esse pedaço de estrada que você cita, Porto da Folha, Gararu, que vai praticamente emendar com Porto da Folha a Monte Alegre. Os municípios da região sul? Os municípios da região sul, nós temos uma dificuldade lá com algumas estradas. Tem uma estrada que liga Itabaianinha até Tobias Barreto, que é uma das estradas, Gilmar e telespectador, mais complicadas que eu já passei. Eu acompanhando o governador decidiu ir nessa estrada pessoalmente na semana passada, e nós fomos dar uma olhada. O governador inaugurou uma rodovia em Umbaúba, até o povoado Queimada Grande, povoadozinho que tem lá em Umbaúba. Depois saiu e foi visitar Itabaianinha, Tobias Barreto. Lembrando que Umbaúba e Itabaianinha já está em obras, Umbaúba e Itabaianinha. Então, visitou o andamento das obras e resolveu sair até Tobias Barreto. É muito difícil aquele trecho, uma buraqueira só. Foi encerrado o processo licitatório, está nos últimos detalhes. Aliás, está autorizado a fazer o processo licitatório, tratando da parte administrativa, para lançar aquela obra. É um trecho importante porque ajuda a escoar a produção ali de Itabaianinha, que além de ser hoje um polo ceramista, Itabaianinha virou uma referência de comércio e uma referência nessa parte de confecções e tecidos. Então, essa estrada é muito importante, que vai emendar na outra, que liga Tobias Barreto até Lagarto. Essa sim está pronta. O asfalto está um tapete naquele outro trecho. E tem outra estrada muito complicada também, que é a que liga Tobias Barreto até Poço Verde, dá quase 50 quilômetros. Está em situação muito difícil. Aquela não tem recurso ainda e a ideia do governo do estado é no chamado Pró-Rodovias 2, está buscando recursos para garantir também aquela estrada. Voltando então, Gararu, Porto da Folha, depois que terminar, Monte Alegre, Porto da Folha. Essa estrada também será feita, ela já tem recurso garantido, basicamente falta concluir processo licitatório para também fazer aquela estrada. Olha, essa semana passada nós tivemos mais um movimento dos trabalhadores na Fundação Hospitalar de Saúde.
e eles fazem várias reivindicações, né? O governo avançou nos entendimentos? Avançou, o diálogo está aberto, existe alguns acordos do chamado acordo coletivo que estão andando e nós esperamos avançar para conseguir um acordo com eles, conseguir dirimir os problemas que houver, né, nesse relacionamento. A secretária de saúde os recebeu, vai continuar os recebendo, nós queremos avançar nesse diálogo. Os trabalhadores de saúde, Gilmar, é preciso registrar nesse momento a importância que eles estão tendo. A pandemia começou em Sergipe no dia 14 de março de 2020. Se tem trabalhadores que nunca pararam, que nunca tiveram descanso, são os trabalhadores da saúde. Então é importante que o governo avance, dialogue, para a gente encontrar uma alternativa. Eu pergunto, como é que o governo está se virando em relação à pandemia? O governo do Estado tem, Gilmar, tratado da pandemia desde o primeiro momento, com muita atenção, com muito cuidado, aumentou os investimentos em saúde. Para você ter uma ideia, Sergipe tinha 27 leitos para cuidar, leitos de UTI, para cuidar da pandemia em Sergipe em abril. E agora tem 240 leitos. Olha, saiu de 27 para 240. E eles ainda não são suficientes. O governo trabalha para abrir mais. Abriu agora uns leitos importantes na cidade de Itabaiana. Itabaiana tinha 11 leitos, abriu mais 10, com toda a estrutura respiratória, inclusive com a capacidade de entubar essas pessoas em Itabaiana mesmo, em dar o primeiro atendimento. Está tratando também de abertura em Glória, em Nossa Senhora da Glória. Há também uma discussão para tentar abrir no Hospital Regional de Glória. Há discussão para também criar uma estrutura na cidade de Ribeirópolis. Então o Estado está se movimentando, o governo vem se movimentando para aumentar essa estrutura. Para nenhuma dificuldade. A principal dificuldade hoje é a contratação de pessoal de saúde, de profissional de saúde para trabalhar. Os profissionais de saúde estão cansados, alguns também adoeceram, e principalmente o médico especialista em UTI, ele é cada vez mais raro, mas o Estado continua tentando. A estrutura também agora do que diz respeito à testagem. Essa semana foi iniciada uma testagem por antígeno, que é diferente, Gilmar. É um produto diferente. Ele é uma espécie de kit caro, custa R$30 cada teste. Primeiros 20 mil já estão em execução, inclusive esta semana foram realizados em Tobias Barreto, Simão Dias e Itabaiana, que tem o principal objetivo de você testar essa pessoa, em meia hora sai o resultado, e após meia hora você tem a condição já de isolar. Aqueles que não tiverem sintomas mais severos podem ser isolados. Aqueles que tiverem sintomas mais severos já serão hospitalizados imediatamente. Com isso, o Estado pretende diminuir cada vez mais a taxa de contágio. Porque a pessoa, às vezes, está doente e não sabe, não é má fé. A pessoa não sabe, confunde com resfriado, confunde com a gripe da estação, típica da estação. Então, isolando essas pessoas. Deve comprar ainda mais 20 mil testes para continuar testando essas pessoas. Uma outra questão que se mostrou muito eficaz foi o toque de recolher. Entre as medidas que foram tomadas, todas elas a gente julga como muito importante o uso da máscara. Essa tem se mostrado muito resolutiva. Tem se mostrado resolutiva a questão do distanciamento social e o toque de recolher. O toque de recolher ele tem sido muito importante, inclusive na hora de buscar o atendimento hospitalar. O hospital de pronto-socorro, ele atende Covid, mas os grandes problemas continuam acontecendo. Ataque cardíaco, AVC, acidente de carro, acidente de moto, queda de cavalo no interior, todo tipo de situação ainda existe. Mas, com o toque de recolher, principalmente nos finais de semana, nós percebemos uma diminuição muito grande na procura dos hospitais por essas questões que eu acabei de citar, principalmente os acidentes. Acidente de moto, acidente de carro, isso tem tirado a pressão de cima do pronto-socorro e tem sido importante. Então, e agora o avanço muito significativo da vacinação, porque tem se mostrado muito eficaz a vacinação. Nós já tivemos uma queda, avaliada agora pelo Comitê Técnico Científico, acima de 25% na morte de idosos. Os idosos acima de 60 anos em Sergipe, que já têm as 2 doses, estão diminuindo a quantidade de pessoas que morrem. Então, além da diminuição do caso mais severo,
da doença com internações, você tem também a questão de diminuição do número de óbitos. Então vacinando, testando, isolando essas pessoas, toque de recolher tem se mostrado eficaz e buscado abrir cada vez mais leitos de UTI. Nós deveremos estar anunciando em breve a abertura de mais leitos. Givaldo, testagens em massa. Nós tivemos 2 casos, um no interior de São Paulo e outro no último sábado, em Paquetá, no Rio de Janeiro. E em Paquetá, a programação da realização de um evento teste depois das 2 doses e dos períodos que são determinados para a recuperação, para os anticorpos. Eles pretendem fazer com as pessoas vacinadas em Paquetá o carnaval para testar. Quando é que nós vamos ter aqui em Sergipe as testagens de massa? Gilmar, isso é uma questão muito interessante. É muito interessante esse assunto. A Europa realizou alguns testes. Nós vimos recentemente na Inglaterra, num show de rock, com controle, todo mundo de máscara, todo mundo vacinado, todo mundo testado antes de fazer. Então essa é uma questão que vai virar fato comum pelo mundo afora. Sergipe também pretende fazer. Mas em Sergipe só dá para a gente tratar desses eventos quando pelo menos 75% da população for vacinada. Então precisa aguardar um pouco mais. Eu acredito que até o final do ano dá para fazer também esses eventos de teste em Sergipe. E aí tem várias situações para se debater, para se trazer para a discussão. Uma discussão, por exemplo, é o futebol. Né? Você pode discutir fazer, por exemplo, num evento esportivo aqui no estado, como a Europa está fazendo agora, né? Na Eurocopa, nós estamos tendo jogos com a quantidade reduzida de público. Aquilo dá uma satisfação, eu que gosto de futebol, sei que você gosta também. A Eurocopa está acontecendo em alguns estádios com público reduzido, testado, aquelas pessoas estão totalmente controladas. Então, quem sabe, esse primeiro evento teste em Sergipe não se realiza no futebol. O sonho de um jogo desse de Série B, por exemplo, de a gente fazer um evento teste. Então, precisa aguardar um pouco mais para evoluir a vacinação. Já tem o anúncio da vacinação em Sergipe para os próximos dias de 38 anos de idade. Então, há um avanço significativo. Sergipe já entra no rol dos estados que mais está vacinando. Pelo menos entre os 8, 10, Sergipe já aparece em nível nacional. Evoluir um pouco mais, que com certeza dá para a gente fazer alguns eventos testes. Vários estados estão definindo calendários de vacinação. E primeiro começou no Rio, a gente sabe que tem muito de política também, mas enfim, começou São Paulo, aí o prefeito do Rio de Janeiro deu logo uma resposta, e também que é política, e decidiu então que vai vacinar, segundo o calendário no Rio de Janeiro, até o mês de setembro, toda a população adulta com 2 doses. Sergipe terá calendário? Gilmar, esse é um assunto que a gente tem que tratar. Aliás, esses assuntos precisam ser tratados com muito cuidado e com muita seriedade, sobretudo. Nós temos recebido do Ministério da Saúde uma rotina de doses de vacinação. Ainda esta semana chegaram mais 40 mil doses. Todos os estados brasileiros, todos sem exceção, dependem da remessa de vacina do Ministério da Saúde. Então, hoje o único fornecedor no Brasil de vacina é o Ministério da Saúde. Então, preciso ter muito cuidado quando se cria essas estatísticas, exatamente porque nós dependemos do fornecimento da vacina do Ministério. Está evoluindo, Sergipe está rápido a vacinação, melhorou muito quando começou a vacinar por faixa etária, houve uma melhora muito significativa. Mas falar em aplicar as 2 doses com dia e hora, eu acho perigoso e pode ser precipitado. Precisa aguardar, precisa saber que nós temos que obedecer à quantidade de doses que chegam do Ministério da Saúde. Sergipe tem uma novidade, que é a questão da vacina Sputnik. Então, mas com um pequeno número de doses. Exatamente isso. É por isso a cautela, o cuidado de passar esse tipo de informação, Gilmar. Porque a vacina Sputnik, Sergipe, a Assembleia Legislativa de Sergipe autorizou a compra de 400 mil doses. Não só da Sputnik, mas qualquer vacina que tiver disponível. Hoje a única disponível é a Sputnik. E a Anvisa autorizou 46 mil doses. Daqui até a semana que vem deve estar saindo um calendário
de fornecimento dessas doses para o Brasil. E na segunda quinzena de julho, Sergipe espera estar com essas 46 mil doses. Se for criada uma rotina de entrega, e aí fica mais fácil para a Sergipe dizer, olha, pela rotina de entrega, dá para vacinar com as 2 doses até tal dia. Sem isso, é melhor a gente ir vacinando, agilizando. A vacina, o Estado está entregando a vacina aos municípios menos de 24 horas depois do recebimento. O Estado de Sergipe tem consciência que está cumprindo o seu papel, mas, por enquanto, dar uma data e uma hora para vacinar toda a população, consideramos um pouco precipitado. Há uma previsão de queda no número de pessoas mortas em função da Covid, agora ainda para o mês de junho. Essa previsão chegou ao conhecimento do governo? Tem uma previsão. Na última reunião do Comitê Técnico Científico, houve uma avaliação de que nós estamos com a RT, que é um código que chama para explicar o que é taxa de retransmissão, depois de 90 dias com 1.0. O ideal é que esse RT esteja abaixo de 1. Nós estamos há mais de 90 dias acima de 1. E pela primeira vez aparece 1. Que é a capacidade de retransmissão. De retransmissão. Isso significa, na prática, que cada 100 pessoas em Sergipe tem a capacidade de retransmitir para mais 100 o vírus. Ou seja, 1 para 1. Cada sergipano pode contaminar mais 1. O ideal é que isso baixe um pouco mais. Então, nos próximos 15 dias, nós teremos uma reunião no dia 1º de julho, nós podemos ter isso com mais clareza. Mas há sim uma expectativa, uma possibilidade de queda, de as coisas irem diminuindo. Mas a pandemia, Gilmar, ela tem sido tão dinâmica que até isso a gente fala com cautela, com cuidado. Agora, no dia 1º de julho, nós podemos ter uma radiografia mais precisa desses números. Mas há sim uma expectativa de melhoria. Eu pergunto também a você o seguinte: o interior do estado, os municípios, estão ajudando? Alguns municípios têm ajudado o governo do estado e outros municípios precisam ajudar mais. Falando de forma transparente, como sempre tratamos desse assunto, recebemos uma avaliação agora do estado de Sergipe, esta semana, que Sergipe tem sido e aparece no ranking nacional como o 6º estado mais transparente do Brasil e o mais transparente do Nordeste. E nós vamos aumentar ainda mais essa transparência. A partir do início desta semana, nós estamos mostrando os números por município, com a velocidade de vacinação de cada município. Quantas doses chegaram da vacina e quantas doses foram aplicadas de primeira e segunda dose. Isso vai ajudar com que a população cobre mais de cada município. Então, os números, a partir desta semana, já trazem esses detalhes. Para qualquer jornalista, para qualquer cidadão, para qualquer sergipano. Eu quero saber como é que anda meu município. Então, ele vai lá, está por ordem alfabética, está lá organizado, ele vai olhar quanto o município dele recebeu de vacina, quanto vacinou na primeira dose, quanto vacinou na segunda. O que os municípios podem ajudar e muito. Essa testagem em grande escala, por exemplo, cabe ao município isolar o cidadão que for testado positivo. Então, o município tem esse papel fiscalizador. Nós precisamos também dos municípios que eles fiscalizem cada vez mais. O estado de Sergipe tem 75 municípios. A estrutura de fiscalização do estado, ela está cada vez mais atuando, mas ela não é onipresente. Vai chegar o momento que o município que está mais próximo do fato pode fiscalizar, pode ajudar. Agora, por exemplo, no período junino, uma das atribuições dos municípios é a questão de verificar fogos e fogueira. Se vai autorizar, se não vai autorizar. Os festejos juninos, eles estão proibidos, mas é preciso que o município também ajude a fiscalizar, com as guardas municipais, com a vigilância municipal de cada município e, claro, com o apoio da Polícia Militar, que é a força do Estado, para ajudar na fiscalização. Então, os municípios estão ajudando, mas sem dúvida nenhuma podem ajudar cada vez mais. Olha, eu estou dividindo essa entrevista com Givaldo Ricardo, que é o superintendente de comunicação do governo do Estado, em duas partes. Essa primeira que você acaba de ver, a da segunda-feira. Nós vamos conversar na terça-feira com Givaldo Ricardo sobre outros temas e já vou adiantando logo um dos temas, que é a questão da aglomeração e essa repercussão toda que se deu e que se dá
ainda em relação ao que ocorreu durante a inauguração da loja Havan.